Olá, estrelitas! Hoje eu venho aqui com vocês, juntinho de vocês, para a gente poder então atualizar uma playlist que já tem aqui no canal, que chama O Despertar. E essa playlist já deve ter mais ou menos uns 3 anos. Eu venho atualizar aqui, porque como a gente chegou na nova era, e há muitos despertos por aí, então eu venho como uma sacerdotisa para instruí-los a progredir no seu caminho. Quem já despertou sabe que é um processo espiritual difícil, por isso eu venho atualizar algumas informações para que você, desperto, possa estar contribuindo com a ascensão do nosso planeta, né? Eu sou Emanuele Kundalini, sou nutricionista e sou especialista em desenvolvimento espiritual. Vamos lá? Kundalini, como saber se eu despertei? É o seguinte, o despertar, ele é um chamado de Deus para conhecê-lo. É como se ele batesse na sua porta e falasse assim, eu quero entrar, você deixa? E isso vai acontecer várias vezes durante a sua caminhada, né? Durante a jornada que a gente chama de vida. E aí vai chegar um certo tempo de vida que você já vai ter cometido todos os vamos falar assim, todos os 7 pecados. E essas energias, elas vão contribuir para que você aceite o chamado. Porque quando a gente está vibrando alto, num ego alto, a gente meio que bloqueia essa conexão que a gente tem com Deus. E aí a gente fica muito materialista, então o nosso espiritual fica muito baixo. E aí quando acontece esse chamado, a gente recusa, porque a gente está focado muito nos bens materiais. Mas quando a gente tem esse boom degradante, né, que a gente está ali sobrecarregado essas energias negativas, a gente consegue então aceitar Deus na nossa vida. Geralmente o despertar acontece através de uma dor, e essa dor, então, faz a transformação aqui dentro do nosso corpo e a energia Kundalini sobe para ativar uma coisinha que chama glândula pineal. E aí, uma vez ativada essa glândula, nunca mais ela vai ser a mesma. Porque a glândula, ela fica localizada aqui na nossa região do cérebro, lá no nosso cérebro. E essa região, ela é calcificada por vários fatores. E essa calcificação bloqueia muitas informações de chegarem ao nosso cérebro. E quando acontece essa descalcificação, a gente fica então com uma coisa que chama consciência. A gente começa a ficar mais consciente das coisas, e então esse processo a gente chama de despertar da consciência. É quando a gente liga o nosso dedinho a Deus e a gente escolhe aceitá-lo na nossa vida. A gente pode ver, quando a gente desperta, a gente vai perceber então que a nossa vida material vai por água abaixo. É um dos primeiros sinais que o despertar traz. Então, se você tem alguma dúvida, se você já despertou, é só você olhar para sua vida financeira. E se de repente, não que ela tenha sido muito boa, mas se de repente ela decaiu de uma forma em que você está se sentindo muito escasso, provavelmente você está no iniciozinho de um processo de despertar. E a gente acha aqui então, João 3, vamos lá, João 3. João 3, versículo 3. Em resposta, Jesus declarou, digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? Você já imaginou você com 40 anos de idade nascendo de novo? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Está na Bíblia. Então respondeu Jesus, digo a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne. E aí a gente volta lá no comecinho. É o que a gente conversou aqui sobre a matéria. Quando eu disse a você que quando a gente está vibrando num ego alto, a gente está com os bens materiais altos, né? A gente consegue um carro bom, a gente tem uma casa boa, mas isso não significa que o nosso espiritual também esteja bom. Porque muitas coisas sustentam a matéria, mas nem todas elas sustentam o espírito. E aí ele respondeu, não se surpreenda pelo fato de eu ter dito. É necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem e nem para onde vai. Assim acontece com todos nascidos do espírito. Quando a gente nasce de novo, a gente tem que deixar para trás tudo aquilo que é do passado, tudo aquilo que é velho. Nem sempre acontece isso, porque as pessoas carregam mágoas, carregam raiva e carregam uma mala cheia de passado, e aí acontece o quê? A pessoa não consegue evoluir, não consegue progredir. E quando a pessoa nasce de novo, ela tem que deixar toda aquela bagagem para trás. E aí é que acontece o processo de desmistificação. A gente começa então deixar os valores que a gente acreditava para trás, que na verdade não são valores, são crenças que nos limitam, e a gente passa a entender realmente que os valores precisam ser estudados e sentidos. E isso só o Espírito vai nos dizer. E a gente só consegue acessar o Espírito quando a gente decide acessar o Espírito. Um outro sinal também, de quando a gente desperta espiritualmente, é que a gente começa a passar por vários jejuns inconscientemente. Como, por exemplo, comida. Um desperto, ele vai ter uma oscilação de peso muito grande.
e aí vai voltar para o seu biotipo normal, e aí então ele escolhe, né, se realmente ele quer seguir uma alimentação saudável, ou se ele quer novamente repetir os velhos padrões. Porque um despertar, ele vai tirar toda a sua máscara e vai te trazer um novo eu. É isso que o João 3 quis dizer. Ele diz que quando a gente nasce de novo, a gente é um novo ser. Não tem como a gente trazer velhas bagagens, não tem como a gente ser como a gente era antes. É uma coisa que, assim, é óbvia de se pensar quando a gente pensa em algo novo, né? E aí, então, no meu processo, eu perdi todos os meus quilos que eu havia ganhado durante 27 anos. Porque meu despertar veio com 27, e aí, então, em 3 anos, aconteceu a queda de peso. E eu já tinha uma alimentação muito saudável, boa e tal, mas eu comecei a comer muito mal, porque o processo, ele me trouxe muito desgaste físico e mental, né, até conseguir achar o equilíbrio. E aí, nesse desgaste físico e mental, né, que a gente pode chamar de ansiedade e depressão, é uma oscilação de humor muito grande, a gente vai de 8 a 80, né, é outra característica do despertar. As nossas emoções vão ficar sempre oscilando, e por isso, então, a gente não consegue comer bem, a gente não consegue dormir bem, a gente passa por várias etapas de sono, até a gente conseguir chegar num equilíbrio também. E aí o despertar chega chutando o balde com tudo. Um processo espiritual, ele requer paciência. Porque a gente, como a gente está vibrando num ego alto, né? E ali o orgulhoso, ele, no despertar, ele sempre derruba, o orgulhoso sempre cai. E aí quando o orgulho cai por terra, o espírito então começa a se elevar. E aí nessa elevação de espírito, acontecem muitas mudanças físicas, né? Muitas pessoas mudam de lugar, mudam de cidade. Porque o despertar ele vai trazendo a essência cada vez mais, cada vez mais. É um processo muito complicado, então por isso que requer muita paciência. A gente tem um contato com Deus através da numerologia. A gente vai desmistificar um pouquinho nos outros vídeos. Mas eu quero que vocês entendam que quando a gente entra num processo espiritual, num processo de despertar da consciência, a gente vai usar muita matemática. Porque a gente vai começar a fazer conta, a gente vai começar a ver data, e a gente vai começar a se ligar mais nos números que aparecem à nossa volta, né? Porque Deus começa a falar muito com a gente através dos números. Também é um outro sinal que a gente tem quando a gente desperta. Quando eu despertei, eu via muito 212, eu via muito 44, muito 77, e aí eu começava a ver essas sequências e ficava assim, caraca, coincidência, e na minha cabeça, tipo, era coincidência, e no meu ser eu já sabia que nada era coincidência. O universo já estava me guiando, porque cada númerozinho vai ter um significado. E aí esses significados, eles vão desmistificando as crenças da nossa vida. Mas até a gente chegar nesse nível de consciência, né, a gente já comeu o pão que o diabo amassou. Então fique atento aí, você que está no comecinho do processo, começa a perceber se você está vendo muitos números repetidos. E aí, se você tiver um tempinho, olha na internet, né, o significado rápido de um número 6, de um número 7, de um número 5, a ligação que um tem com o outro, porque a internet traz esses benefícios. Isto é a nova era. Esses benefícios maléficos, né, porque a matéria, a gente pode falar que a matéria é o diabo. É o 666. E quando a gente se refere ao 666, né, a gente se refere à criação, a bens materiais. E aí é que está o problema. Muitas pessoas se perdem na matéria e esquecem o espírito. E aí o despertar vem chutando tudo, e ele não quer nem saber. Ele quer que você equilibre a sua matéria com o seu espírito. E um escolhido, a gente chama de um escolhido, né? Aquela pessoa que despertou, que aceitou o chamado, Deus te escolheu naquele momento, e aí você aceitou o chamado. Então o escolhido, ele tem a missão de propagar o amor na Terra. A Terra tem uma vibração muito baixa, e aí então quando você desperta, você precisa saber o seu amor próprio, para que através dos seus conhecimentos, você então faça a ajuda pela ascensão do planeta. Eu espero que eu tenha ajudado vocês um pouquinho nesse processo. No próximo vídeo a gente conversa mais sobre o iniciozinho do despertar da consciência. A gente vai conversar mais sobre números, mais sobre a Bíblia, porque a Bíblia, ela não é um livro único, que a gente tem que se apegar e falar, eu vou seguir a Bíblia, sendo que a Bíblia é um livro que a gente precisa decodificar, e ela vai te levar a outros livros. E aí quando a gente aceita o chamado de Deus, a gente começa por aqui, ó. A gente começa, então, a entender a nossa vida, porque tudo que se passa na nossa vida, todas as histórias, né? Um desperto, a principal história de um desperto é a história de Jó. Quando ele perde tudo, e aí você honra a Deus através da sua fé. E aí a gente começa então, ó, a desmistificar através da leitura, e a gente vai abrindo a página aqui, página ali, um entendimento aqui, um entendimento ali, não precisa entender tudo de uma vez, são pedacinhos, são detalhes, porque Deus é detalhe, e aí então a gente vai conseguindo ampliar, a gente vai conseguindo evoluir a nossa consciência. Eu sou a Emanuele Kundalini, se você é novo aqui no canal, já se inscreve aí, ativa o seu sininho para quando tiver um vídeo novo. Eu gosto sempre de estar conversando com vocês, como se vocês estivessem aqui pertinho de mim. Porque aí a gente consegue se conectar através das palavras cotidianas e a gente consegue encaixar na nossa realidade. Porque às vezes quando a gente fica nos termos muito científicos, nos termos muito bíblicos, muito a seco, a gente fica meio perdido, né? Porque a vida não é tão seca assim, pelo contrário. A vida é feita de cores, a gente começa a trazer as cores e através das cores também Deus fala com a gente. Porque as cores trazem vibrações, porque
Tudo nessa vida é vibração. Então eu mando uma vibração de amor e paz pra você e que você consiga transcender o seu serzinho em mais um pouquinho para que você consiga evoluir as pessoas que estão à sua volta, ok? Um beijinho da terapeuta e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.